Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. O Maurício está aqui alegre demais em receber novamente aqui Rosana Dinebir nos estúdios Lean Podcast. Ela que veio aqui no nosso episódio número 92, lá em agosto de 2024. E desde aquele episódio, a gente falou para ela, vamos marcar a próxima. E ela está aqui para mais um episódio sensacional. Muito obrigado pela presença, viu, Rosana? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E uma viagem longa, mas com gosto, porque realmente o nosso episódio foi muito bom, muito agradável. E o pessoal estava esperando já essa volta, então estamos aí. Exatamente, ela falou da viagem, porque o nosso episódio foi uma viagem muito bacana e também porque ela fez uma viagem, ela é lá de Santa Catarina, veio aqui para São Paulo para nos agraciar com mais um episódio sensacional. A gente pede para você ficar aí, que você vai aprender muito hoje, né? Vários assuntos interessantes. Da outra vez a gente também fez algumas dinâmicas ao longo do episódio. Também vai ser uma oportunidade muito bacana da gente reviver esses momentos. Então fiquem conosco, beleza? Bom, vamos começar aqui nossa perguntinha, né? Perguntinha preparada pelo Maurício aqui, que é a seguinte. Rosana, por favor, por que é tão importante a gente não ficar tentando controlar tanto as nossas emoções e as sensações das nossas emoções nos nossos corpos? Tá. Acho que vamos dar um exemplo, né? Claro, para contextualizar para o pessoal. É bom. Fica mais fácil, né? Maurício, você que veio com os exemplos aí. Diz aí, para que rumo que a gente vai levar? Que tipo de emoção que gera alguma reação? Por exemplo, você quer falar em público e fica nervoso, né? Uhum. Treme a perna. É isso, dá um ataque cardíaco. Uhum. E aí qual que é a minha reação natural é eu querer, não posso mais sentir isso, eu tenho que ficar normal, não posso ficar nervoso, preciso ficar... Tentar controlar, de fato, Eu quero né? me controlar e quanto mais eu quero controlar essa sensação, mais nervoso eu fico. Sim. É um exemplo bom? É um exemplo bom. Então... Isso acontece em muitas coisas na nossa vida, né? A gente poderia pegar exemplos mais comuns para pessoas que não falam em público, como, por exemplo, uma mãe que está na tensão do dia a dia dentro de casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos, tem que trabalhar, tem que dar conta de um monte de coisa e ela não quer ser uma mãe estressada, ela não quer ser uma mãe irritada, mas quando ela vê, ela já explodiu, ela já gritou, ela já bateu, ela já quebrou alguma coisa. Isso acontece muito, né? Eu vejo isso, é um padrão comum dentro das alunas que chegam pra gente, das mulheres que chegam pra gente. Então, em qualquer coisa a gente vai perceber essa necessidade de controle das nossas emoções. Mas a emoção, ela não é algo que pode ser controlado. Eu não consigo controlar o que vem de dentro. A emoção, ela é algo que é visceral. Ela é o início de tudo. A emoção surge de duas formas. Porque eu tenho pensamentos que desencadeiam essas emoções. Então, o pensamento pode ser o primeiro, pode ser o start. E as emoções também podem surgir de gatilhos externos. Um barulho que eu escuto, que eu não sei de onde que está vindo, o que é que está acontecendo. Uma voz, um cheiro, algo que eu vejo. Muitas formas, né? Através dos nossos 5 sentidos. Então, podem ser os gatilhos que vão desencadear aí, que vão resultar nessas emoções. A emoção é aquilo que a gente chama de tristeza, de medo, de angústia, raiva. Mas cada emoção, ela tem um conjunto de sintomas. Então, por exemplo, como a gente falou da mãe que grita com os filhos. Ela grita porque ela está com raiva. O gritar, o se descontrolar, é um sintoma dessa emoção. O problema não é ela sentir a raiva. Não é ela sentir essa emoção de fato, mas é o que vem depois, é como ela reage a tudo isso. Como ela processa. Isso. E da mesma forma, como o Rosa falou de falar em público, é a mesma coisa. Esse nervosismo de falar em público, de estar na frente de pessoas estranhas, ou de aparecer pelas primeiras vezes, ou um assunto que é novo para você, você não tem como controlar isso que você está sentindo. Mas tem um conjunto de sintomas desse nervosismo, que é o seu coração acelerar, a sua mão suar, talvez você gaguejar, você ficar tremendo. E
Esses sintomas é o que a gente tenta, então, ter o domínio sobre eles, mas não tem como fazer isso. O problema está em por que surge tudo isso? É natural? Geralmente, não. Não é natural. Geralmente, essas coisas que a gente sente, esse conjunto de sintomas que derivam dessas emoções, não acontecem com todo mundo. Você vai ver isso com pessoas mais, vou usar um termo forte, talvez, desequilibradas. Porque são pessoas que carregam já dentro de si um padrão de emoções desordenadas. Certo. Então, na infância, até na gestação, na infância, na adolescência, são pessoas que passaram por muitas coisas tensas, que acumularam uma carga de estresse com a qual elas não souberam lidar. Então, você vive num ambiente conflituoso, você vê brigas dentro de casa, discussões, instabilidade da família, dos pais. Será que vão se separar? Será que vão ficar juntos para sempre? Como é que a gente fica nessa história? Será que se eu tirar uma nota baixa, meu pai e minha mãe vão brigar comigo? E se eu quebrar um prato, o que a minha mãe vai fazer? Esse tipo de coisa, sabe? Então, essa instabilidade durante o desenvolvimento do ser humano é que vai causando essas emoções desordenadas. Então, ao invés de ter uma emoção natural, eu sinto raiva, todo mundo tem raiva, mas eu usar ela como uma mola propulsora para me levar onde eu quero, onde eu preciso chegar, olha, beleza, meus filhos não estão me respeitando, aconteceu alguma coisa aqui dentro de casa, não tá legal esse tipo de comportamento, eu fico com raiva. Então tá, o que eu posso fazer para melhorar isso? Será que eu tô sendo a mãe que eles precisam? Será que eu tô dando a atenção que eles precisam? Será que eu tô conseguindo educá-los e colocar limites da forma que eles precisam? Não. Aí, porque você fica com raiva de si mesmo, você acaba gritando, explodindo. A mesma coisa de falar em público, né? Pegando os nossos exemplos aqui. Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar branco? Por que tanto medo? Para que tantas emoções atrapalhadas que causam tantos sintomas que fazem a gente se sentir mal? Isso não é natural. Isso vem dessas emoções desordenadas por conta de todas essas coisas que aconteceram durante o nosso desenvolvimento. Então, o grande objetivo não é a gente controlar o que a gente está sentindo agora. É a gente aprender a ordenar essas emoções dentro de nós, para que o nosso corpo não reaja dessa forma, com tanto medo, com tanto desespero. Isso não é um processo fácil que acontece de uma hora para outra. Mas vamos supor que no pior momento ali, quando você já está no olho do furacão, as coisas já estão acontecendo, você não vai poder fazer uma terapia nesse momento, né? Para resolver. A situação já está ali, já se apresenta. Então, uma resolução rápida. Respira fundo. Solta o ar pelo nariz, não pela boca, pelo nariz. Mas a expiração mais lenta do que a inspiração. Por quê? Porque a gente está com o nosso sistema simpático ativado. E a gente precisa ativar o parasimpático para acalmar o corpo, para o corpo entender, tá, peraí, não tem ninguém gritando comigo, não tem nenhum perigo iminente aqui, eu não tô em perigo de fato. É só uma coisa que está acontecendo dentro da minha cabeça, é um gatilho que foi acionado. Então, quando eu ativo esse sistema parasimpático, quando eu acalmo o meu corpo, ele entende, opa, é outra situação. Não preciso sentir medo aqui. Não faz sentido. É normal um pouquinho de nervosismo antes da gente entrar ao vivo, antes de você subir num palco, antes de você conversar com alguém que você nunca conversou, né? Um assunto importante, ainda mais quando está gravando, é perfeitamente normal. O que não é normal é esse conjunto de sintomas que fazem a gente ficar apavorado. E que fazem dar o branco, e que fazem a gente se sentir mal de fato e ficar com tanto medo. Que nos congela, né, às vezes. Congela, sim. É a mesma coisa numa prova. Né? Você sabe tudo, você estudou pra caramba, mas você tem tanto medo de tirar uma nota baixa porque você vai ser punido em casa, que chega na hora da prova, dá um branco, e simplesmente você não lembra de mais nada. E respirar, expirar pelo nariz e uma expiração mais longa resolveria isso. Né? Até uma conversa mental de, olha, tá tudo bem, Rosana, tá tudo bem aqui. Você tá em segurança, tá tudo certo, foi só o prato quebrado, foi só a louça não lavada, dá para resolver isso aqui, né? Uma boa conversa resolve isso, colocar limites resolve isso. Então, essa é uma estratégia simples que todo mundo tem à mão a qualquer momento, que a gente pode utilizar, porque, como você falou, a gente tenta fazer o corpo parar, nunca vai funcionar. Quanto mais você tensiona o corpo,
mais ele vai reagir àquilo. É isso que causa ansiedade. A ansiedade é isso. É o tentar tensionar o corpo. Pode ver, quando você tá lá chacoalhando a sua perna, você tá roendo unha. E aí você tenta, né? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que parar, eu tenho que parar. Quando você vê, você não tem mais controle sobre aquilo. Por quê? Porque tem emoções desordenadas dentro de ti que estão desencadeando isso. Essas emoções surgiram, repetindo, pelo estresse acumulado em alguma fase da nossa vida que a gente não pôde liberar. Então, imagina assim, geralmente nesse mundo da terapia, as pessoas falam muito de psique, de mente. Beleza, mas e o corpo? Onde é que fica nessa história? Na verdade, a gente só tem o corpo, né? Não que não exista a psique e a mente, longe disso, mas onde ela tá isso... dentro do corpo. Exato, onde isso se manifesta? No corpo. Não é algo externo a mim. Eu não carrego a minha mente como um balãozinho do meu lado. Não é assim que funciona. Então, o meu corpo é o meu inconsciente. Eu não tô vendo tudo que tem dentro de mim. Eu não consigo nem ver minhas costas. Isso tudo é inconsciente em mim. Eu sei que tá ali, mas eu não tenho consciência o tempo todo sobre isso. Então, a gente não pode ignorar que tudo fica registrado no nosso corpo. Cada coisa que você vive, que você densifica, porque você não liberou esse estresse, vai gerar um bloqueio de energia, de eletricidade. Nosso corpo é elétrico, né? Então, é como se formassem pontinhos, nódulos, que aquela energia não pode fluir livremente. O sangue não vai circular livremente, os nutrientes não vão circular livremente. Então, tem pontos de congelamento. E isso são as emoções desordenadas que ficaram registradas ali. Terapeuticamente, a gente trabalha para abrir isso, que eu chamo de cicatrizes emocionais, para que você possa voltar ao seu estado basal de equilíbrio homeostático. Traduzindo, que você possa voltar ao seu natural, ao seu funcionamento natural. Como quando você era uma criancinha, que você não tinha medo de nada, que você era inconsequente, que você era livre, que você pulava, gritava, ria e não estava nem aí para o que ia acontecer depois, porque você não tinha nem noção de consequência. Então, controlar o corpo, de fato, não adianta. Eu preciso perceber... Tá, peraí. Tô suando, tô tremendo, tô gelado, minha mão tá molhada, meu coração tá acelerado, vou respirar e vou sentir e vou deixar isso se manifestar. Deixa acontecer. Você nunca pôde deixar acontecer. Você sempre tentou controlar a vida toda. Quanto mais você controla, mais você adoece. E se não tá doente ainda, em algum momento vai adoecer. É inevitável. Porque não tá colocando para fora e o corpo tá ali, sempre tentando pôr para fora. E você tenta travar. E essas emoções desordenadas, a gente pode chamar elas de traumas? Sim, só que dentro da minha abordagem, eu faço uma separação. Trauma, eu considero o evento. Você pode sofrer um acidente e não ter nenhuma consequência física, psíquica, mental disso. Então, o trauma, para mim, ele é o evento. É o evento traumático. Ele tem um potencial de deixar sequelas em você, mas não necessariamente ele deixa. Se você tiver 5 pessoas dentro do mesmo carro que sofreram o mesmo acidente, alguns vão ficar bem traumatizados e outros simplesmente vão lembrar. O acidente. Vai ser normal para ele. Normal. E conta normal e não tem consequência nenhuma na vida. Então, o trauma é o evento. E aí, o que nos marca, eu chamo de traumatização. Então, aí você ficou traumatizado. Você tem uma traumatização, que é a consequência daquele trauma. Que é o que vai gerar as emoções. Isso, é a desordem das emoções. Exato. Essa bagunça interna. Mas por que, por exemplo, você falou dos gatilhos, né? Por que um gatilho ele funciona em mim, mas não funciona em outra pessoa e vice-versa? Tem a ver com essa traumatização que eu talvez tenha adquirido? Como você falou lá da pessoa que passa por um acidente. Ela passou por um acidente e tal. Por que algumas pessoas elas ficam traumatizadas e outras levam de boa? Vocês estão afiados, hein? Boas perguntas. Perguntas. Também depois de 100 e tantos episódios, né? Muito bom. Então, imagina que você estava dentro desse carro, tinha mais 4 pessoas com você, bateu, você não se machucou fisicamente, mas você viu
a cena e você viu uma pessoa gritando, desesperada. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos colocam em período de inconsciência. Essa inconsciência, ela acontece sempre na nossa vida. Quando a gente é pequeno, isso é mais fácil de acontecer. Mas a inconsciência, ela não é algo tipo, nossa, passar horas inconsciente, tem que bater a cabeça. Não, se acontecer uma situação que na hora você não sabe como reagir ou lidar, pode ser 1 segundo, 2, 3 de inconsciência. Nesse momento, é como se seu cérebro estivesse totalmente aberto a receber qualquer informação. Essas informações entram como verdade absoluta para você. Nossa. Então, essa inconsciência, ela pode durar segundos, minutos, horas, dias, semanas, estado de coma, né? Então, aí a gente vai mais longe. Quando é um estado de coma, a pessoa está o tempo inteiro inconsciente, seja um coma induzido ou um coma causado pelo estresse que aconteceu ali pela situação traumática. Enquanto a gente está nesse período de inconsciência, a gente registra, então, tudo que a gente ouve, cheira, vê como verdade absoluta. Esse é um dos motivos que eu não acredito em crenças limitantes. Porque não é que você ficou ouvindo seu pai dizer, o dinheiro é sujo. Não é por isso que você não consegue fazer dinheiro. Porque homem não presta. Minha mãe sempre falou isso, eu acredito nisso. Tá, mas você acredita até o momento que você faça assim, ó. Por que eu acredito no que eu acredito? Porque minha mãe falou. Tá, mas e por que a minha mãe falava isso? Porque ela teve experiências ruins. Então isso significa que é uma verdade absoluta? Não é. Então é muito fácil eu quebrar uma crença limitante, entendeu? Se é algo que eu vivi acreditando porque alguém me disse. E isso acontece com tudo na nossa vida. É uma pergunta que deveria ser feita diariamente. Por que eu acredito no que eu acredito? Já o período de inconsciência, como você desliga essa parte da frente do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio. Então, a mente racional se desliga no período de inconsciência e o cérebro límbico, que é a parte das emoções, fica totalmente ativa. Aí você registrou a informação. Então, aquilo é uma verdade para você. Não depende de pessoas repetirem coisas para você. Depende daquele momento de período de inconsciência. Então, você sofreu um acidente. Bateu o carro. Foi um choque. Aí o Rosa ficou lá. Nesse momento, tá lá. O Ricardo tá gritando. Desesperado. Ele vai morrer! Beleza. Você ouviu isso. Você gravou isso. Toda vez que você vê um carro bater, ou você assistir um filme, ou você escutar uma freada, um barulho que esteja relacionado àquele acidente que você ouviu naquele acidente, isso é um gatilho. Aí, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, ele vai morrer. Morte. Quem? Alguém. Alguém vai morrer. Você vai morrer de medo de acidente. Nossa. Entendeu? Entendi. Isso acontece na nossa infância com uma facilidade absurda. Vou dar um exemplo que aconteceu real. A gente estava num evento presencial e a minha irmã me ajuda nos eventos presenciais e eu tenho um afilhadinho, né? E agora ele tá com 2 anos e meio, uma figura, o Theo. Um abraço pro Theo, hein? Maravilhoso. E aí, o Theo tava com 1 ano e pouquinho, ele correndo, era um sítio, né, que a gente fez o evento, ele correndo ali, ele caiu nas pedrinhas e ele começou a chorar desesperado. A minha irmã foi correndo lá. Imagina, mãe, né? Primeiro filho, foi correndo lá, abraçou ele. E ele chorando, e ela falou assim, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Eu só fiz sinal pra ela. Não fala nada. E aí, depois eu expliquei pra ela, eu falei, olha, nesse momento que ele tá chorando, ele tá em período de inconsciência, a parte racional da criança tá desligada. Então, isso acontece muitas vezes na nossa vida. E aí, qualquer informação entra como verdade absoluta. O que pode acontecer? Muitas coisas, mas a mais óbvia, quando ele estiver passando por uma situação difícil na vida dele, adolescente, adulto, ele não vai conseguir se virar sozinho porque ele precisa da mamãe aqui. Nossa. Entendi. Loucura, né? Muito. É insano. Então, é muito Mas faz sentido. sério. É muito sério isso. Uma aula pras mães, né? Nossa, Pra vida de todo mundo, né? Muda completamente o direcionamento que as minhas alunas dão para os filhos delas. Porque o que deve fazer nesse momento? Só abraça. Não abre a boca. É silêncio total. Depois que ele parar de chorar, que ele respirar,
que ele estiver bem, aí você olha nos olhos e fala assim, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Pronto, mas ele já tá consciente de novo. Entendeu? Então, esses momentos de impacto para a criança... Imagina uma criança que apanha. Na hora que ela tá apanhando, ela entra em período de inconsciência, ela entra em pânico. E aí você xinga ela, você é um inútil. Pronto, é o cara que não vai conseguir nada na vida. Ele vai acreditar que ele é inútil. Sim, e ele vai Vira ficar ouvindo verdade aquela absoluta. voz, né? Ah, porque eu sou um inútil, nada do que eu faço dá certo, eu sou uma farsa, as coisas não funcionam pra mim. E eu me esforço pra caramba e nada funciona, porque eu sou um inútil, porque eu sou um inútil. Não tem ninguém falando isso pra ele, mas uma vez que ele ouviu em período de inconsciência foi o suficiente pra aquilo se tornar uma verdade. Entende? Não é uma crença limitante. Ele não pode simplesmente quebrar ela perguntando por que eu acredito no que eu acredito, porque ele não vai chegar na raiz. Ele viveu aqui. Ele não vai encontrar a resposta. Por quê? Porque ele não lembra. Ele estava inconsciente, não tem como ele lembrar. A parte racional não registrou isso. A parte emocional registrou. Então, Fica no subconsciente dele. isso. Fica no inconsciente e eu não posso acessar isso como memória. Ele nem sabe que Não tá lá na sabe que tá cabeça lá. dele. Como que a gente resolve isso? Na terapia. Na autoterapia. Hoje eu tenho um processo de autoterapia em que você bota um fone de ouvido, você coloca um áudio meu para rodar e você vai descobrir sozinho quais foram os seus períodos de inconsciência, as coisas que você ouviu e como resolver aquilo ali, botar isso para fora para você. Lembra que a gente falou de pontinhos densificados que ficam no corpo? Para você abrir isso e para você voltar ao seu estado natural sem aquela informação. Mas aí a pergunta para mim que fica é, dado que então em períodos que a gente está inconsciente, tudo que é falado para nós, ou cheiros, ou qualquer estímulo externo é como verdade absoluta pra gente? Tudo. A gente não pode usar isso para algo positivo? Por exemplo, induzir alguém a esse estado? Ou quando a criança estava naquele lugar, você ir lá e falar um monte de coisa positiva para ela? O ponto do Maurício é tipo Entende? como se os pontos negativos fossem softwares negativos que a gente está colocando na cabeça da criança. Isso. Será que não daria para, nesses momentos, a gente colocar softwares positivos? Né? Isso. Você Exatamente. pode fazer isso? Pode. Vai funcionar? Provavelmente não. Não? Por quê? Porque isso vai depender da interpretação que aquela criança dá à situação que acontece. Então, o exemplo que eu dei do meu sobrinho. Pô, a mãe dele falou a coisa mais linda. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Que filho não quer ouvir isso quando tá desesperado, não é? Só que pode travar a vida dele, porque ele pode sempre precisar da mamãe. Aí pode ser o caso do filhinho da mamãe, que lá na frente não vai conseguir ter um relacionamento, não vai conseguir deslanchar na vida, porque eu preciso da minha mamãe. Mas e se eu falar para ele, você se machucou porque você é corajoso? Aí A toda coragem vez... é o preço Então, disso. só que toda vez que ele precisar de coragem na vida, ele vai fazer o quê? Querer se machucar. Ele vai se machucar. Ou ele vai extrapolar... Ele não vai querer, ele não vai pensar, Não. ele vai se machucar, ele vai se acidentar. Ele vai extrapolar um limite além do medo. Então, o período de inconsciência, ele é muito sério. Até É hoje, melhor não mexer com a isso. gente nunca viu... Eu tenho mais de 400 terapeutas atuando com o meu método. A gente nunca viu algo, por mais bonita que seja a frase, se tornar positivo. Nunca. Nunca. Mas tem um modo, algum jeito de a gente colocar softwares, programas positivos na nossa cabeça? Mas não precisa. Não se precisa. você voltar ao teu estado natural, você é perfeito. Teu funcionamento é perfeito. Nossa. Muito bom. O Porque nosso corpo a é gente- perfeito. A gente não precisa de nada que nos estimule a funcionarmos da forma correta. Mas o modo perfeito não tá só depois que você descascar a cebola inteira? Então, E esse processo é longo e difícil? isso é uma coisa interessante, né? Eu falo para os meus terapeutas, esquece essa coisa de descascar a cebola. Porque é como se a gente fosse sempre chegar no mesmo lugar, né? No mesmo buraco. E não é assim que funciona. Isso que eu expliquei da inconsciência, junto com a traumatização, eu chamo de cicatriz emocional. Certo. Então, nós temos muitas cicatrizes emocionais. Primeiro, vamos explicar esse termo, né? Porque muita gente fala assim, mas se é uma cicatriz, não devia estar curado? Tá, é aquela cicatriz que você cortou o braço aqui. Aí você toca e ainda é sensível. Ainda dói.
Então, se você tocar, você vai lembrar de como você cortou o braço, do quanto aquilo doeu, as pessoas envolvidas, e talvez você até chore porque você não gostaria de ter essa cicatriz aqui. Agora, se você tratar essa cicatriz emocional, a gente faz isso dentro do processo terapêutico, e você, por mais que ela apareça aqui, você tocar e não sentir nada, ok, você consegue lembrar do que aconteceu sem sofrer. Então, ela tá curada, ela tá tratada. Certo. É nesse sentido que a gente usa esse termo cicatrizes emocionais. Então, por que o negócio da cebola não funciona? Porque nós temos muitas cicatrizes emocionais. Não é uma cebola só. E a partir do momento... Eu chamo de pacotinhos de informação. Então, esquece a cebola. Eu tenho muitos pacotinhos fechados. Todos eles têm um conjunto de informações. Num pacotinho tá lá o acidente que o Rosa sofreu e ficou traumatizado. Tem a cicatriz emocional. Aí, junto nesse pacotinho, também tem a informação do dia que o vô dele faleceu. Porque a emoção era parecida. Tá ali, no mesmo pacotinho. Ele abriu o pacotinho e guardou mais um pouquinho de coisa. Uhum. Então, quando a gente trabalhar isso no processo terapêutico, ele vai abrir esse pacotinho. Porque estava na hora dele abrir, porque era uma coisa que ele queria destravar na vida, um comportamento que ele não estava entendendo. Então, ele foi lá, acessou esse pacotinho e abriu. Mas ele resolveu várias coisas de uma vez só. Coisas que ele vai perceber daqui 1 ano, 6 anos, coisas que ele vai perceber amanhã. E as pessoas vão dizer assim, pô, o que aconteceu com você, cara? Você tá diferentão, hein? Pô, teu comportamento mudou pra caramba. O que você fez? É desse jeito. Mas aí, tem outros pacotinhos de informação. Entendeu? Então, não é uma coisa de descascar uma cebola. Não é que a gente vai tirando cascas de algo, pedaços de algo. São muitas informações diferentes e complexas, instaladas em momentos completamente diferentes da nossa vida, que a gente precisa acessar. Algumas estão disponíveis para você acessar agora, outras ainda não. Você vai precisar de um processo maior, porque tem umas que são mais fáceis, mais acessíveis, outras você ainda não está pronto para se livrar delas. Tem umas barreiras maiores. Isso. E se a gente focasse na casca da cebola, como eu justificaria que se eu tiro uma parte, aí eu vou mexer lá dentro sem tirar outra? Não dá? Uhum. Então, não é interconectado. São coisas separadas, coisas aleatórias que acontecem na nossa vida. Show de bola. E uma dúvida aqui que eu tenho, né? Você dá muitos exemplos de cicatrizes emocionais que muitas vezes são criadas na nossa infância, né? E quando a gente tem cicatrizes emocionais, perdão, já que foram criadas já na nossa vida adulta, o quão menos ou mais difícil elas são de serem tratadas? Não tem dificuldade maior ou menor pelo período em que isso aconteceu. Não tem. Mas sim, isso acontece durante toda a nossa vida. Minha dúvida é porque, por exemplo, vamos supor que você é uma criança e você teve uma cicatriz emocional, você se dá conta dela, então você está tratando, né? Então, você já conseguiu digerir bastante e já consegue lidar com a sua vida muito melhor diante de um processo terapêutico e afins. Mas daí, de repente, com um pouco mais uma idade mais avançada, por volta dos... Vai ter gente que vai me xingar, mas por volta dos 40 anos aí, né? Não que sejam pessoas velhas, né? Mas uma idade mais avançada. Você acaba 40, 50 anos. Isso? Eu tô ouvindo. Uma idade mais avançada. Eu quis dizer comparativamente, não fiquem bravos 35, comigo quem tá Eu em faço casa. 40 sexta-feira. Não, brincadeiras à parte aqui. Mas avançado é bom, né? Um pouco mais avançada que não uma criança, né? Você contrai aí uma cicatriz emocional, né? Por um evento traumático. Você, teoricamente, vai ter menos tempo para tratar aquela ferida, ou por você já ser mais maduro do ponto de vista interno, né, de autoconhecimento, vai ser mais fácil de digerir, entendeu? Se você estiver nesse processo de busca de maturidade, vai ser mais fácil. E a questão não é nem digerir. Porque como você entra num período de inconsciência, você pode não se dar conta que isso aconteceu e que isso te marcou. Uma coisa simples que eu ensino para os meus alunos é, se você achar que aconteceu algo com você ou acontecer com seu filho, né? Alguém próximo de você. Por exemplo, aquela coisa de quando a gente congela ou quando a gente entra no mecanismo de luta ou fuga, né?
é tão simples quanto você falar para a pessoa ou para si mesmo. Isso está cancelado. Logo em seguida, no mesmo momento. Isso é um comando muito forte para o nosso cérebro e ele entende que ele não precisa registrar isso como algo que vai gerar um problema futuro. E assim, a gente tem tantas cicatrizes emocionais que, se a gente fosse contabilizar, passa brincando de 1000 para cada pessoa. 1000 cicatrizes. Para cada Em indivíduo. média. Você nunca Nossa. vai tratar tudo isso na vida. É impossível. Você pode passar todo dia fazendo autoterapia ou terapia, você nunca vai tratar isso na vida. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz? A gente sempre vai viver tretado? Não, calma. Tem coisas que ficaram registradas lá no período de inconsciência, que entrou como uma verdade absoluta, mas esse gatilho nunca vai ser ativado. Porque eu nunca vou passar por uma situação na vida que vai acionar o gatilho. Isso acontece, né? A gente não tem como saber tudo que aconteceu, porque não daria tempo na nossa vida para a gente conseguir resolver tudo. Mas, então, o que a gente escolhe, elege como prioridade? O que está travando a minha vida hoje. É o fato de eu gritar com os meus filhos quando eu me irrito com eles, é o fato de eu descontar problemas de trabalho dentro de casa, o fato de eu não conseguir prosperar, o fato de eu não conseguir encontrar um cara legal para me relacionar, o fato de eu estar sempre doente, de eu ter vários problemas. Então, tudo isso que eu percebo que hoje é um problema para mim, eu vou focar nisso para chegar na cicatriz emocional e trabalhar ela. Então, a gente faz o caminho contrário. Eu não preciso descobrir tudo que aconteceu comigo. Eu pego o que está me impedindo hoje de ter uma vida boa, vou lá e resolvo. Mas aí, pegando o gancho do Ricardo, quando a gente tem traumas, por exemplo, na época que a gente é bebê, você até dá exemplos de, por exemplo, você tá com fome e sua mãe te deixa passando fome lá, chorando, e isso tá criando um trauma já na tua Sim. cabeça. E aí, juntando com a questão dos padrões de comportamentos, isso vai gerar um padrão de comportamento meu. Só que se for uma coisa recente, ela não vira um padrão de comportamento no curto prazo, ou vira. Pode virar? Mudar Pode virar? instantaneamente. Sim. Da mesma forma que você resolve e muda teu comportamento instantaneamente, se você se impacta, você também pode mudar o seu comportamento instantaneamente. Deixa eu pensar em algum exemplo. Sei lá, a pessoa é super tranquila. O Ricardo tá no relacionamento dele lá. Cara, ele é super gentil, é super romântico, super tranquilo. Acontece algo que ele recebe uma notícia muito ruim e ele fica impactado com aquilo. Ele entra no período de inconsciência, registra alguma frase aí, sei lá, por exemplo, vou falar uma coisa bem absurda, tá? Você vai ser traído. Você ficou com aquilo, mas você não vai lembrar depois, porque foi muito rápido, então você não lembra depois. E aí, de repente, ele muda o comportamento no relacionamento dele, porque ele passa a ter medo de ser traído. Dei um exemplo exagerado, sim, né? entra Mas, na cabeça como verdade absoluta. Sim. Ou até pode ser até um momento de doença de um familiar, né? Sim, com certeza. Uma notícia ruim que você recebe do médico, né? Eu passei por uma situação, um dos meus irmãos sofreu um acidente e foi muito impactante, assim, quando a gente recebeu a notícia. Eu fui ao hospital, foi terrível, assim, a situação. E o barulho da ambulância levando ele para UTI em outra cidade. Então, aquilo, eu estava em período de inconsciência e eu registrei. Eu passei anos da minha vida, eu não percebia que era ambulância. Eu simplesmente caminhando na rua, com a minha mãe, com o meu filho, com qualquer pessoa. Aí passava uma ambulância com a sirene ligada, mas eu não percebia, porque você, né, sempre está no automático. E simplesmente eu mudava meu comportamento. Eu ficava irritada, eu queria ir para casa. Eu queria fazer outra coisa. Eu ficava grossa do nada. Até que um dia, dentro da terapia, eu cheguei nesse ponto. Nossa. E aí eu trabalhei isso aí fez muito sentido. E aí eu percebi mesmo, de fato, que era o som da ambulância, que era o padrão que me deixava nervosa daquele jeito. Nossa, Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu posso ouvir tranquilamente. Só penso, pô, que triste, né? Mas não é uma coisa que me irrita, que me tira do sério. Foram anos até identificar isso aí.
Muitas vezes a gente pode ter alguma coisa que a gente nem imagina, então. A gente sempre tem muita coisa que a gente nem imagina. Que é o ponto das 1000 cicatrizes, né? Mas aí, por exemplo, você falou que tem coisas que não ficam armazenadas na nossa memória, mas, igual no caso seu da ambulância, destravava aquilo. Isso. Mas se não está na minha memória, como eu posso trabalhar algo que eu não sei? Esse é o segredo do processo terapêutico que a gente tem. Você não precisa lembrar. Isso é uma das coisas mais fascinantes que eu descobri ao longo do caminho. Só a gente tem essa técnica. Não é nada parecido com nada do que exista por aí. A gente não usa hipnose e regressão. Nada conhecido. Foi um método 100% desenvolvido por mim. Testado, comprovado. E você simplesmente acessa qualquer coisa que você viveu. Quando eu coloquei isso em fase de teste com os meus alunos, era bizarro a quantidade de alunos que acessavam as informações, a gente chama de gravações, né? Tá tudo gravado. Acessavam essas gravações de coisas que viveram até na gestação, até tentativas de aborto, o tipo de chá que a mãe tomou, a conversa que a mãe teve com a tia, e isso era segredo e a tia já morreu e ninguém nunca contou pra ninguém. Não tinha jeito da pessoa saber. Simplesmente, durante a terapia, ela ia lá e acessava. Autoterapia, né? Você faz sozinho. E aí, ficava com aquilo na cabeça, vai lá, conversa com a mãe, pergunta. E a mãe fica chocada, assim, como você sabe disso? Nossa. Porque era um segredo da mãe. Ela nunca tinha contado, ninguém sabia. Caramba. E aí, da mãe confirmar, né? Tipo, claro, né? Os alunos estão, não, mãe, tá tudo bem, eu tô bem, eu só quero saber se é piração da minha cabeça ou se isso realmente aconteceu. Não, aconteceu sim, foi exatamente desse jeito. É incrível, assim, ó, de acessar até... Parece coisa de misticismo, de outro, mas não é nada disso, é muito... Não, a gente fala real. a gente fala muito aqui no Lean, né? De regressão de vidas passadas, apometria, registro acástico, né? Mas, então, essa é uma outra ferramenta. Sim, certo? e você tem que estar, obrigatoriamente, totalmente consciente. Então, não tem nada de você acessar outras dimensões, de você acessar outras coisas. É simplesmente você buscar em você o que está registrado. É muito simples da gente entender, né? Eu não vou lembrar de números, mas existem vários estudos científicos, né? Que mostram que você capta através da sua visão, sem contar a audição e todo o resto dos estímulos que a gente capta, não sei quantos bilhões de informações por segundo. Só que a gente só consegue processar, sei lá, vamos supor que 2000. Não sei, tô falando números aleatórios que eu realmente sou péssima nessa coisa de números. Sim. Então, se você for ver, tá tudo ali disponível. Você viu, você viveu, você ouviu, você só não registrou como memória, porque você não teria espaço para ficar pensando nisso o tempo todo. Imagina, a gente já tem uma quantidade absurda de pensamentos, né? Imagina se você fosse pensar em tudo que você tá vendo o tempo todo. Até que dentro do estúdio, se a gente for ver, quanta coisa do estúdio eu vou lembrar quando eu sair daqui? Eu provavelmente não vou conseguir descrever o que tá atrás de mim, mas eu vi. E se eu fizer um exercício desse para acessar isso aqui, aí eu posso conseguir acessar bem mais informações, talvez não tudo, mas bem mais informações do que estava aqui atrás de mim nessa parede, nesse cenário. Né? Então, é fácil de entender quando a gente pensa por essa perspectiva. Como você poderia só dar um direcionamento de como é esse exercício? Tipo uma palhinha, assim, de qual que é o racional por trás desse exercício de a gente acessar essas memórias? É mais para ilustrar para o pessoal. Para ilustrar. Sim. Sempre surge muita curiosidade. É desafiador explicar isso, né? Você vai colocar fone de ouvido, você vai dar o play, é um áudio. E esse áudio, você só vai entrar em processo de relaxamento, é respirar, é ficar bem tranquilo e tal. Tem que estar consciente, não pode fazer se estiver com sono, não pode fazer se for uma pessoa muito suscetível a comandos, que, por exemplo, vai ser hipnotizada facilmente. Não pode, né? Mas ele já é preparado para isso, para te deixar de fato consciente. Então, aí você vai buscar, vai focar no problema que você tem. E aí, dentro disso, você vai buscar, como se você pudesse... Abrir uma gavetinha. Nem isso, como se você pudesse caminhar pelo seu passado, pegar a informação
que está relacionada a isso que você está vivendo, trabalhar ela, e aí você resolve aquilo ali. Mas falando com você mesmo? É Sim, isso? você tem que estar tão consciente porque você precisa usar sua fala o tempo todo. Por isso que não pode fazer com sono, porque se você dormir, vai ter efeito zero. E de olhos fechados? De olhos fechados. Pode fazer de olhos abertos? Pode. Mas, lógico, você baixa mais a frequência cerebral e acessa mais as emoções de olhos fechados. De olhos abertos, você tem muito estímulo o tempo todo. Então, é mais difícil você se concentrar e acessar as emoções, porque aí você está no racional o tempo todo, né? Então, trabalhar a parte emocional não é só ficar inconsciente. Pelo contrário, você tem que estar consciente porque você tem que perceber o que está acontecendo ali, falar, interagir no exercício para você conseguir liberar aquilo ali. E o mais incrível é que se você tentar mudar algo do seu passado, esquece. Não vai funcionar. O exercício perdeu totalmente a função. É só para ir lá e pegar. A função é para você transformar aquilo em consciente? Não. Qual que é a função? A função é a gente zerar a carga emocional envolvida, que gerou essas emoções desordenadas. Essa é a função. A gente precisa zerar. Ali tem um conjunto... Lembra que eu falei do pacotinho de informação? Ele carrega um monte de emoções bagunçadas, todas desordenadas. A gente precisa abrir esse pacotinho e ordenar essas emoções. Organizar elas. Como que a Zerar. gente faz A gente isso? precisa zerar essas emoções. E aí... Deixa eu fazer fugindo um pouco do que você está perguntando. Aham. Tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que você gostaria que tivesse sido diferente? Ricardo, também? Difícil. Qualquer coisa. Pode ser, sei lá, meu cachorro morreu e eu não queria que ele tivesse morrido. Qualquer coisa. É difícil, porque a primeira coisa que eu penso é que eu queria que minha mãe não tivesse morrido, mas a minha vida não estaria assim se ela estivesse aqui, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui para ver as minhas conquistas, mas ao mesmo tempo eu não seria o mesmo cara que eu sou hoje. Feliz. Perfeito. Esse é o resultado que a gente espera. Entendeu? Eu não quero mudar nada que aconteceu na minha vida. Porque se qualquer vírgula tivesse fora do lugar no livro da minha história, não seria eu com a vida que eu tenho hoje. Ah, mas a minha vida tá ruim. Eu não gosto da vida que eu tenho. Tudo bem. Mas agora você tá no caminho do autoconhecimento e você pode transformá-la numa vida melhor. Quantas pessoas não estariam na sua vida se alguma coisa tivesse acontecido diferente? Se no momento, naquele momento, exato momento, que seus pais coisaram as coisas e você foi o felizardo, que foi o... que virou o embrião... Ganhou na Mega Sena. É mais difícil Se ainda, fosse né? um segundo depois, não seria você. Mas sabe qual é o mais louco desse meu... Você perguntou, eu respondi da minha mãe, né? Eu tenho essa consciência hoje, depois de 12 anos que aconteceu. Mas se tivesse sido um dia depois, eu ia querer que ela voltasse, Claro, entendeu? Então tem coisas que aconteceram hoje, ou semana passada, que talvez eu mudaria. Mudaria, hoje. Hoje eu mudaria algo que eu fiz de errado semana passada. Mas... talvez daqui 10 anos, Exatamente. eu olharia para trás e falaria assim, não, eu não gostaria de ter mudado porque isso me fez ser um cara melhor. O quanto que eu cresci com aquela experiência. Então, é muito louco você pensar colocando esse ponto do tempo, né? Sim. O tempo em jogo. O tempo muda. Mas aí, no caso dele, por exemplo, se ele tivesse até hoje pensando, nossa, como eu queria que minha mãe estivesse aqui, aí funcionaria. Porque ele teria que mudar essa emoção dele. Como ele já tratou isso, amadureceu... Se você for fazer algum exercício terapêutico para tentar mudar algo que aconteceu no seu passado, tem algumas ferramentas terapêuticas que usam isso, e eu discordo 100%, você está rejeitando a sua vida. Isso é falta de aceitação. A falta de aceitação, ela gera um monte de bloqueios. Tantos que você não consegue nem imaginar. Então, tudo que eu não aceito na minha vida vai causar algum tipo de problema. Porque eu não posso voltar lá e resolver. Não tem como. Posso até fazer um exercício mentalmente para ir lá, mudar meu passado, mas isso é uma ilusão.
Porque aquilo aconteceu, aquilo me tornou quem eu sou hoje. Seja uma coisa da qual eu me arrependa, seja uma coisa que você fez pra mim e eu não gostaria que você tivesse feito, ou uma consequência da vida. Tudo que aconteceu precisa gerar em mim um aprendizado para me tornar mais forte, para lá na frente, como você falou, daqui a 10 anos eu olhar para trás e dizer, pô, foi difícil, mas valeu a pena. Eu não quero que nada tenha sido diferente. Isso é imaturidade emocional, né? Então, a gente precisa trabalhar de forma que a gente zere a emoção daquela informação, daquela situação, para que a pessoa consiga dizer, realmente aconteceu. Vamos supor que você não aceitasse a perda da sua mãe. Então, você trabalharia esse ponto específico. De aceitação. Tudo que está relacionado ali, você zeraria a emoção dentro do exercício para você dizer assim, hoje eu tenho saudade. Às vezes eu choro. Às vezes eu gostaria que ela estivesse aqui comigo, mas eu sei que ela morreu e tá tudo bem. Eu sou o cara que eu sou hoje por causa disso. Então, não tem mais aquele sofrimento, sabe? Aquela coisa de ficar, ai, que injustiça, eu não acredito que isso aconteceu, porque comigo, porque Deus está me castigando, essa cruz que eu tenho que carregar, isso. E se eu eu entendi o que você falou, por exemplo, uma pessoa que fica negando aquela situação e ela não aceita. Mas e se a pessoa só meio que jogar num canto da cabeça dela e fingir que nunca aconteceu? Ela não tá nem negando, nem aceitando. Isso... É muito comum, eu acho. Ela tá fingindo, né? Ela tá empurrando com a barriga. Deixa pra lá isso. Colocou aí embaixo do tapete. A gente vai entrar em polêmica agora ou deixa pra mais tarde? Agora. É que esse é o momento que as pessoas gostam de me xingar, né? Muito. Já até me preparo mentalmente para os comentários. Não, mas a galera tenho certeza que vai ter muita gente que vai elogiar. Mas se muita quiser gente. criticar, tá à vontade também, que é livre. Não, a questão não é criticar. Com educação, né? Com educação. Não, mas eu não acho que seja necessário criticar algo, porque eu acredito que cada pessoa que ensina algo, ela acredita naquilo. Então, não é... Dificilmente você vai ver alguém agindo ali por má fé. Tem, né? Mas não é a maioria das pessoas que está nesse mundo de autoconhecimento e tal. É que você falou de... Tem uma coisa que eu não aceito, aconteceu comigo, eu nego, eu não quero, mas eu vou deixar lá num canto, vou passar por cima. A maioria das pessoas faz isso, principalmente os homens. Isso é a mesma coisa que perdoar. É a mesma coisa? É varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então é um bom traço. Não, isso é a mesma péssimo. coisa que perdoar? Não, é o contrário. É o contrário. O contrário de perdoar. Não. Deixa eu tentar explicar. Deixa mais claro aí. Fui tentar ajudar então, olha só, e também não entendi. Quando você se esforça para perdoar alguém, primeiro, por que você quer perdoar alguém? Por quê? A resposta bonita é que aquilo faz mal para mim, então quando você fica sentindo aquilo, é como se estivesse segurando uma panela quente com a mão, então tá fazendo mal para mim, então eu perdoo para me livrar disso. E aí, o que você faz com a panela quente? Você joga fora. Mas você para de segurar ela. Mas ela vai cair no na chão, sua vida, né? não? Ela cai no chão, mas ela tá ali. Pode bater na canela, no pé, né? Pode Ou respingar, ela pode ficar né? ali quente, parada, mas ela tá ali, não tá? Tá. Pois é. Então, é como você falou, é a parte bonita. E aí, você resolveu emocionalmente? Não. Tá ali. Você pegou a emoção e jogou num canto. É por isso que eu ensino os meus Isso alunos... é o mal resolvido. Totalmente mal resolvido. Por que que a gente acha que a gente tem que perdoar? Porque a gente cresceu ouvindo isso. Porque todas as religiões pregam isso. Eu tenho... Deve ter umas 2 lives só sobre esse assunto no meu canal do YouTube, fora as aulas que a gente tem dentro do treinamento fechado a respeito desse assunto. É lógico, a gente precisa de um embasamento e tal, não dá tempo de falar aqui. Mas falando superficialmente, eu não resolvi aquela emoção. Então, assim, eu posso te perdoar e voltar a conviver com você. Vamos pegar um caso que eu acho que é mais comum e mais fácil das pessoas entenderem, que é um caso de traição. Então, tá. Meu marido me traiu
E aí, eu não quero me separar dele. Pô, ele tá arrependido e tal, ele fala que foi um vacilo, que nunca mais vai acontecer isso, não sei o quê. Você ama Nossa ele? família é bonita, eu amo ele, o que a gente construiu até aqui foi legal, então eu perdoo ele. O que acontece nas próximas cenas? Os próximos capítulos. O que acontece nas próximas brigas? O que acontece na próxima vez que ele olha pra alguém? O que acontece na próxima vez que eu vejo uma notificação com um rostinho de uma mulher no celular dele? Eu posso até engolir isso e fingir que tá tudo bem. Porque eu perdoei. Porque é bonito. Mas e aqui dentro? Não tá resolvido. Não tá. É a mulher que sempre vai morrer de medo. Então, ou você resolve essa porra, ou você vai sofrer pro resto da vida. Você pode até achar bonito e achar que é obrigatório e necessário perdoar. Mas você só tá soltando a panela quente, deixando ela ali do lado dela. Continua andando com você. Então, mas e Entendi. se você quiser de fato perdoar? Porque é diferente Mas de... aí não tem a ver com perdoar. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo que acontece com você é responsabilidade sua. A maioria das pessoas não entende isso. E aí vem aqueles exemplos, né? Ai, mas e uma criança? Ah, mas... Tudo é responsabilidade nossa. Entenda isso ou não, e é um processo muito longo para entender isso. Com certeza a gente precisaria de umas 3 horas só para falar sobre esse assunto. Talvez um dia eu faça uma live sobre isso. Mas nós somos responsáveis por 100% das coisas que nos acontecem. Não é 99%, é 100%. Então, se o Ricardo faz algo para mim que me magoa, que me fere, a culpa é do Ricardo? A responsabilidade é minha. Como que eu fui levando essa relação para chegar num ponto de permitir que o Ricardo agisse comigo de determinada maneira? Quem fui eu durante todo esse processo? Porque o que você faz hoje não é o resultado de hoje. É o resultado de muito tempo. Então, tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. Se for um acidente, por que eu não estava 100% atenta? Onde que eu estava olhando? Que velocidade que eu estava andando? Por que eu me coloquei na estrada naquela hora? O que estava emanando emocionalmente dentro de mim que precisava me conectar com aquele acidente para eu aprender alguma coisa? É muita coisa envolvida. Então, eu não preciso perdoar ninguém, porque ninguém faz nada comigo que eu não me coloque naquele lugar. Então, não é questão de perdoar, é questão de zerar essa emoção que existe dentro de mim. Vamos voltar no exemplo do relacionamento, da traição. Então, meu marido me traiu. Quero continuar com ele, beleza. O que eu vou fazer? Sabiamente, eu vou passar por um processo de terapia em que eu vou trabalhar essa emoção, eu vou zerar ela para que eu não tenha medo de que ele vá me trair de novo. Para que eu possa olhar para os meus comportamentos e ver, bom, infelizmente, eu não fui a mulher que ele precisava sempre, o tempo todo. Eu também não atendi às expectativas dele, eu não estava atenta às dores dele, aos dias que ele chegou cansado, irritado em casa, quando ele queria conversar comigo e eu não dei atenção e eu não ouvi, e eu deixei passar porque eu estava ocupada, porque eu estava preocupada com a casa, porque eu estava preocupada com outras coisas, porque eu estava usando a calcinha bege de renda rasgada. Mas eu preciso te perguntar, porque vai vindo nos comentários aí. As feministas agora devem estar borbulhando. Mas não só... Como você se defende dessa... Não, mas não... Né? Porque... não só as feministas, né? Por exemplo, acho que a gente não pode também classificar um grupo de pessoas nesse tipo de opinião. Mas podem ter outras pessoas, vai? Certo? Sim, até as traídas. Não. Não. É que quem tá na dor vai se doer. Não, o sim, ponto mas é esse. meu ponto é, rapidinho, meu ponto é, eu acho que é um pouco, talvez, injusto, daí é a minha opinião, pensar, óbvio que muitas mulheres podem ter esse tipo de raciocínio para tentarem entender o porquê que o homem fez isso, né? Ou a mulher, né, em relacionamentos do mesmo sexo. Mas eu entendo que talvez seria uma forma de trazer uma culpa para a pessoa traída que às vezes ela não tenha, entendeu? Então, às vezes, a pessoa pode ter sido uma excelente parceira ou parceiro no relacionamento e mesmo assim ter sido penalizada de ter sido traída, entendeu? Me dá um exemplo. Não, Você conhece?
Não, tem 6 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente, e, na verdade, eu não conheço ninguém a não ser eu mesmo, se você parar pra pensar, certo? Tá, mas aí Se o Maurício quiser falar uma coisa, que ele fala assim que ele é ABC. Cara, eu vou acreditar que ele é ABC porque eu sou o melhor amigo dele. Agora, se ele é A, B' e C' e D, cara, isso tá dentro dele. Então, assim, meu ponto é, eu só sei de fato, assim, na unha, o que eu sou. Eu não sei as outras pessoas. Então, eu acredito, sim, que existem pessoas que são traídas, talvez por um descuido do que elas foram nos relacionamentos. Mas eu também acredito que existem pessoas que elas sempre se dedicaram muito para um relacionamento e que, putz, por infidelidade da outra parte, por uma mancada da outra parte, elas sofreram isso, entendeu? Tá. São muitos pontos envolvidos. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. A gente nunca vai conseguir sanar a dúvida de todo mundo, né? Óbvio. Mas para ficar um pouco mais claro. Primeira coisa, esquece culpa. Culpa é um sentimento sintético. Culpa é um sentimento que foi inventado para você se autopunir. Você não nasce sentindo culpa. A criança, quando ela faz algo errado, considerado pelos adultos errado, ela não se sente culpada. Ela vai aprender ao longo da vida a se sentir culpada porque colocam a culpa em cima dela. Ninguém tem culpa de nada. Nós temos responsabilidade. Isso muda tudo. Porque quando eu me sinto culpado, eu sou vítima. A partir do momento que eu assumo responsabilidade, eu sou adulto, capaz de me tirar daquele lugar e fazer o que tiver que ser feito para consertar a situação. Entendi. Então, eu não estou dizendo que a gente não precisa se arrepender, ver o que é que a gente pode melhorar. Agora, sentir culpa, isso destrói a pessoa, mata, adoece. As pessoas que buscam dar um fim na própria vida, geralmente elas se sentem culpadas por algo que elas não conseguem nem sequer compartilhar com ninguém, de tanta dor que elas carregam. E elas não conseguem lidar com isso, de tão pesado que é. Então, a culpa, ela precisa ser exterminada da nossa vida. Mas se eu sou responsável, eu posso resolver. Então, não faz sentido a gente ficar se punindo por algo. A gente precisa chegar no ponto de... Por que eu permiti que isso acontecesse na minha vida? Tá, beleza. A pessoa foi uma ótima parceira, foi maravilhosa, fez tudo o que precisava. Geralmente, quando a gente ouve isso... Tô falando geralmente, como você falou, tem 6 bilhões, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Quando a gente ouve isso, dentro da terapia, aí a gente começa a destrinchar, é assim. Ah, porque eu fiz a melhor comida, porque eu tava ali sempre disponível para cuidar dos filhos, eu fui em todas as reuniões escolares, eu deixava a comida dele pronta, eu lavei a roupa dele, eu passei a roupa dele, a casa sempre tava cheirosa, tava tudo sempre impecável, eu nunca reclamei. E ainda assim ele me traiu. Tá, vocês são homens. Isso é uma ótima parceira? Não, depende. Até certo ponto. Depende. Porque o que você quer como homem, esquece o resto, esquece a vida. O que você quer como homem de uma mulher? Parceria, lealdade, carinho. Contato, afeto, sexo, paixão, desejo, admiração, conversa. É isso que você espera de uma mulher. Em contrapartida, você vai dar para ela segurança, proteção. E isso não se refere só a sustentar uma mulher, não é só o financeiro. Hoje, a maioria das mulheres, a maioria não, mas boa parte das mulheres se bancam totalmente sozinhas. Elas não precisam de homem para bancar elas. Então, não é o dinheiro. Por que uma mulher que se banca sozinha quer um homem? Porque ela quer a segurança de ter alguém forte do lado dela, alguém que ela pode deitar a cabeça no ombro e receber um carinho, alguém que tá ali... Que respeita ela. Que respeita, que elogia, que cresce junto. É sobre isso. E isso falta. Entende? Então, ela acha que ela é uma ótima parceira porque ela aprendeu a ser assim. Porque ela aprendeu com a mãe dela, com a avó dela. Ela achou que isso era uma boa esposa. Só que qualquer empregada faz isso. A empregada não pode ser a que dá as coisas que ele precisa. Entendeu? Então, isso é substituível. Eu preciso pensar dentro do relacionamento o que não pode ser substituído, que só eu posso dar pro meu marido. É ali que eu preciso ser uma boa parceira.
O resto, a gente resolve, com dinheiro resolve. Você paga uma boa empregada, você paga uma babá, você paga um carro para levar seus filhos para a escola, um motorista. Isso tudo com dinheiro se resolve. E ainda assim você consegue dar atenção para sua família, porque daí você até fica mais livre de cabeça, né? Você não tem que dar conta de tudo. Você consegue cuidar da sua aparência, você não precisa passar ao longo dos anos aumentando o seu peso, ganhando peso, porque você está acumulando dores emocionais. E sim, essa mulher sofre horrores. Quando vê, ela já não consegue mais nem fazer a raiz do cabelo, ela já não consegue fazer uma unha, ela se olha no espelho, ela se acha feia. Ela se compara com todas as outras mulheres bonitas que ela vê na rua. Quando ela vê o homem olhando para alguém, ela já aciona um monte de coisa dentro dela, ela já fica apavorada com medo de perder, com medo de ser traída. Mas ela achou que isso era ser uma boa parceira. Entende? É muito mais difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais difícil aquela mulher que faz isso. Isso aqui só eu posso dar pro meu marido. E ela, de fato, dá isso pro marido dela. E não tô falando só de sexo. Todo o resto que a gente comentou. E tem muito mais coisas que a gente poderia pontuar. Se ela conseguir manter isso, e óbvio, né? Um homem que também devolva essas coisas pra ela. Uma via de mão dupla. Isso. Aí esse relacionamento, assim, ó, é quase impossível acontecer uma traição. Mas vamos supor que ainda assim a traição aconteça. Tá. Por que eu escolhi esse homem? O que dentro de mim me fez olhar pra esse homem, me apaixonar por ele e escolher ele? Por que ele e não outro amigo dele que nunca ia fazer isso comigo? Por que eu escolhi um homem que já tinha a tendência dentro dele a trair, que ele já tinha dores emocionais ou talvez até falta de caráter, que geralmente é falta de caráter, falta de valores, de ser um homem que sustenta uma família? Por que eu escolhi ele? É minha responsabilidade. É sempre minha. Eu posso não ter a consciência de que isso vai acontecer. Mas por algum motivo eu me conectei com ele. Eu escolhi ele por sintonia. Porque eu precisava passar por aquela dor. Porque a minha ferida ainda está aberta. Entendeu? Não é no sentido de culpa. É no sentido de responsabilidade. Cada escolha que eu faço me leva a algum lugar. É o que a gente estava falando antes. Esse lugar pode ser bom e esse lugar pode ser ruim. Depende do que tem dentro de mim e o que está bem tratado e o que está mal tratado. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: tudo que não é tratado volta dobrado. Muito bom. Pode ter um quê de lei da atração aí? Uma pessoa que ela tem tanto medo de ser traída, ela acaba atraindo isso? Eu acho a lei da atração muito superficial. É uma explicação absurdamente para leigos e de uma forma muito superficial, que ela pode ser assim, ó, o start da sua vida no autoconhecimento. Mas a partir do momento que você começa a aprofundar, você continuar acreditando na lei da atração, aí te falta vontade de estudar mais. Por quê? Porque a lei da atração, ela trabalha com elementos como você fechar os olhos e imaginar as coisas, você tentar manifestar as coisas, né? Daí tem aquela metáfora que diz que se você duvidar, é como se você tivesse plantado a sementinha e aberto a terra e olhado, e aí a sua planta não vinga mais. E aí vem pro lado negativo, né? Que é eu pensar tanto em alguma coisa, ter tão forte aquilo dentro de mim que isso vai se manifestar, porque eu vou atrair. A gente não atrai nada. Até cientificamente isso é um termo bem incorreto. A forma que eu vou explicar também é uma forma leiga, porque os termos científicos são bem diferentes, né? Mas de uma forma leiga, assim, mais fácil de entender. Não é que a gente atrai as coisas. A gente se sintoniza. Por exemplo, para alguém assistir o nosso episódio aqui, tem que entrar no episódio, tem que escolher ele. Tem que ver ele aparecer ali no feed do YouTube e clicar em cima dele, ou tem que procurar ele, tem que entrar no canal do Lean. Tem que pegar um corte no canal dos cortes. Tem que se sintonizar com ele. E aí tem o algoritmo que vai mandar esse vídeo para várias pessoas que não me conhecem, que não conhecem vocês e que estão descobrindo a gente hoje. Certo. Não é assim que funciona? Exato. Porque existe um algoritmo. Nós também temos um cérebro que funciona exatamente como um algoritmo. Todo mundo sabe disso, porque a gente sabe que toda a inteligência artificial, toda a tecnologia foi construída com base no funcionamento do nosso cérebro. E é engraçado como as pessoas têm facilidade de entender isso e dificuldade de entender que a nossa vida também funciona com algoritmos. E que cada situação, cada pessoa, cada coisa que acontece, são os algoritmos se conversando ali
E da mesma forma que o Google manda para você, o YouTube manda para você, o Instagram, o TikTok, sei lá, manda para você as informações que você busca, que são relevantes e parecidas com aquilo que você tem interesse, a vida também Faz a mesma funciona desse coisa. jeito. Tem o algoritmo da vida. Então, assim, você atraiu o vídeo no YouTube? Não. O algoritmo entendeu das redes sociais que você usa que é daquilo que você gosta, que é aquilo que você procura. Ou até mesmo as coisas que você não gosta. Às vezes vem coisas que a gente não gosta, mas justamente se você acaba assistindo algo que você não gosta, e aí vem mais daquilo. Não é assim? Na vida é igual. Se você der atenção para aquilo, vai vir mais. Exato, mas não é uma questão de atração, é uma questão de como a vida funciona e as coisas se sintonizam. Aí, se fosse antigamente, a gente usaria a metáfora do rádio, né? Mas os jovenzinhos de hoje não fazem nem ideia como é que se sintonizava o rádio ou a TV. É incrível como cada um é frequência, né? É, frequência. Exato, é frequência. É incrível como cada um tem um raciocínio, né, Rosa? Esse Exato. Lean Podcast é sensacional. A gente trouxe já muitas pessoas que falam sobre lei da atração de outra maneira. Então é importante que aqui no Lean, toda semana tem uma ferramenta nova, né? Livre de escolhas, né, Rosa? A gente podia fazer alguma Ativação. dinâmica, né? É. Vamos Você- fazer alguma dinâmica? A Rosana tem umas dinâmicas bem interessantes. O que você quer propõe? propor aí pra gente fazer? Quer falar em relação ao livro aqui? Também em relação à comunidade Be a Leader? Ah, bora então. A gente trouxe aqui para os meninos, né? O livro Manual dos Traços de Caráter. Para quem já me conhece um pouquinho, ou fuçar um pouquinho lá no meu canal, ou assistiu o episódio 92, que é o que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre os traços de caráter. E aqui a gente tem essa explicação sobre trauma e traumatização, tá no livro. A gente fala sobre genética e epigenética. A gente fala sobre padrões de comportamento e o funcionamento do ser humano como um todo. Então, eu sou especialista em leitura corporal. E aqui a gente tem o Manual dos Traços de Caráter, que é como se fossem formas da gente entender o nosso funcionamento. Então, é uma ferramenta para a gente entender como a gente funciona. Por que é que a gente age e reage da forma que a gente faz? E por que não diferente? Ou como você perguntou antes, por que eu faço isso e o fulano não, né? Então, no livro está muito bem explicado. É uma leitura agradável. A gente tem até crianças de 7, 8 anos lendo o livro. Olha. Que entendem, chegam na escola e explicam para a professora. Então, tem as tabelas aqui dos traços de caráter. A gente fala sobre o comportamento, sobre a roupa que usa, o tipo de cabelo, todos os gostos, preferências e as dores, as questões emocionais. Então, tá tudo isso no livro, bem explicadinho. É uma baita ferramenta aí de autoconhecimento. A gente está com o livro disponível pela Amazon. É só procurar lá, Manual dos Traços de Caráter, e o meu nome, Rosana Dinebir. Vocês vão encontrar lá na Amazon. Tem a versão para Kindle e tem a versão física também, que você recebe na sua casa. O que é caráter? Se a gente puder definir. Dentro do contexto Isso, de que traços eu de trago, caráter. não é o caráter de bom ou mal do dicionário. Sim. É caráter no sentido de comportamento. É como eu me comporto. Então, é um conjunto de características que moldam o meu comportamento. E que, inclusive, vão se refletir no meu corpo. E são totalmente mutáveis. A gente muda, né? Ainda bem que a gente muda. Exato. Alguns para pior, mas quando a gente está no autoconhecimento, geralmente a gente muda para melhor. Exatamente. E também a Rosana, ela tem um processo terapêutico aí, se vocês quiserem conhecer, de como curar esses traços de caráter, né? Que é a comunidade Be a Leader, que é um sucesso, né? Da outra vez que ela veio aqui, a gente tinha quase 500 pessoas ao vivo aí, todo mundo da comunidade. Tem gente que já garantiu a vaga até 2027, ano passado, né? Então, esse ano, eu acho que já tem gente que garantiu mais pra frente também, 2028, 2029, Exatamente. Então, a gente convida vocês aí, né, que estão gostando da live, tá aqui no link da descrição, como faz para vocês acessarem. Lá na página dela tem também um convite para participar, assistir uma das aulas, que é inclusive essa aula sobre traumas e traumatização, para vocês terem uma ideia aí, tudo que ela está falando aqui da autoterapia, de todos os outros, todas as outras sessões aí do trabalho dela. Então, tá bem descrito de como acessar, tá bom? E tem o link aqui exclusivo do Lean Podcast, tá? Tanto na tela quanto na descrição do vídeo.
Então, só dando esse parênteses aí da comunidade Bia Líder. Isso. E a nossa dinâmica? Exato, vamos para a dinâmica que a gente... Porque primeira vez que você veio aqui, a gente fez algumas dinâmicas, né? Então, o que vai ser dessa vez? Que você tem na sua mente aí? Você guardado? até falou que seria a dinâmica do desafio acalma a mente, né? Que ela também tem o desafio Acalma a Mente, que também tá aqui no link na descrição. Você falou que a gente ia fazer uma dinâmica, poderia ser, né? Em relação a isso. O que você tem em mente aí? Pode ser. Falar um pouquinho do desafio, né? Senão as pessoas vão ficar perdidas. Exato. É um desafio de 7 dias. Você vai fazer ele todo em áudios. E são áudios voltados para reduzir a sua ansiedade, para você dormir melhor, para controlar a sua impulsividade, o excesso de pensamentos, para fazer um reset emocional. Então, são 7 dias, e aí você tem 7 áudios, e você ainda tem um bônus, que é o áudio para você dormir melhor, que você pode ouvir todas as noites. E aí, é simplesmente como você colocar o fone de ouvido e fazer no horário do dia que for melhor para você, coisa rápida, em 10, no máximo 15 minutos por dia, você faz esses exercícios. E a gente tem resultados, assim, incríveis, fantásticos. É mais no estilo meditação, visualização, então dá um resultado bem rápido. E aí, óbvio, depois disso a gente faz o convite para as pessoas entrarem no Bia Líder, mas não é obrigatório. Os dois são desvinculados, né? Se a pessoa quiser participar só do desafio. Primeira experiência, né? É primeira experiência, isso aí. E a gente está, inclusive, com uma super promoção de lançamento dele. Pode falar o preço? Pode, Claro, com certeza. De R$ 97,00 para a gente lançar aqui com vocês. A gente está lançando ele a R$ 47,00. Só pro Lean, hein? Só pra galera do Lean Podcast. 1 ano de acesso. 1 ano de acesso. 1 ano de acesso. Então, você pode usar os exercícios quantas vezes você quiser. E é incrível, assim, os resultados que a gente tem tido com esses exercícios simples, né? Rápido de fazer. E, às vezes, é o que a pessoa precisa para olhar para si, né? Porque a gente vive tão ocupado na vida com tanta coisa, tanta correria. E a gente não tem tempo de parar 15 minutinhos no nosso dia e descansar. Inclusive, hoje isso é motivo de doença de quase todas as mulheres, né? Dos órgãos reprodutores. Então, adenomiose, endometriose, ovário policístico, síndrome do ovário policístico, mioma, câncer no útero, tudo que é menstruação irregular, TPM, enfim, tudo isso é porque a mulher hoje ela é muito acelerada, ela não relaxa, ela não descansa. Então, essa é a nossa proposta sempre, né? Trazer o equilíbrio na vida, para que você possa realmente viver e não sobreviver. Porque sobreviver, tá todo mundo sobrevivendo, né? Paga boleto, come, trabalha, dorme, reclama, e aí continua. Assiste o Lean. Não, mas aí a galera do Lean já tá mais evoluída, Já né? passou dessa fase. A galera do Lean já tá buscando viver. Exatamente. A gente precisa trazer os outros que não chegaram no Lean ainda. Vai vir uma galera nova aí. Muito bom, muito bom. Se vocês quiserem, então a gente pode fazer um exercício pra gente sentir um pouquinho de como que é dentro do desafio Acalma a Mente. Vou conduzir algo bem espontâneo aqui com vocês, não preparei nada específico, mas vamos lá. Vocês vão fazer também? Então, vou pedir para vocês Com fecharem certeza, os olhos. a gente sempre faz aqui. Até para quem está assistindo no 2x, no 1,5, dá uma segurada aí, bota no 1x agora, calma. Isso. Para a gente realmente parar esses minutinhos, já que você chegou até aqui, então vamos fazer esse exercício caprichado. E aí você se dá essa oportunidade de se sentir um pouquinho melhor, sair desse automático, dessas emoções desordenadas. Você vai ter um pouquinho mais de paz. Então, pode fechar os olhos. Pode ficar na posição que você tiver. Se estiver deitado também não tem problema. E vai inspirando profundamente pelo nariz e soltando o ar pelo nariz. Então agora a gente vai fazer junto. Inspira pelo nariz. Segura. Solta o ar pelo nariz. Mais uma vez, puxa o ar. Segura. Solta e vai relaxando todo o corpo. Mais uma vez. Percebe que
Só de respirar e prestar atenção na respiração, o seu corpo já fica mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado. Imagina agora que você está carregando uma mochila nas suas costas. E essa mochila é bem pesada. Você chega a andar encurvado de tanto peso que você está carregando aí. Aí dentro tem todas as suas preocupações, as suas mágoas, tristezas, culpas que você carregou até hoje, arrependimentos, pessoas que você ama, mas que te pedem tantos favores e você não consegue dizer não. Coisas da sua vida que tiram o seu tempo precioso e você não consegue organizar. E tudo mais que você sente que está pesado para você, está aí dentro dessa mochila e você está caminhando com ela. Caminhe até um lugar que tenha um céu estrelado, um campo aberto, um lugar agradável. É escuro, mas a lua está tão iluminada que você consegue ver o que tem aí ao seu redor. E você para, tira essa mochila das costas, coloca ela no chão, se abaixa e abre ela. Quais são as coisas que você pode tirar dessa mochila agora? Qual é a parte pesada das pessoas que você ama que você pode tirar da mochila? Quais são as emoções, as sensações, as dores, os sofrimentos que você pode tirar? Talvez ela não fique totalmente vazia, mas se ela ficar mais leve, você já está no lucro. Deixa tudo isso aí. E quando você sentir que você tirou coisas o suficiente para você aguentar esse peso sem dor nas suas costas, você fecha ela e coloca ela nas costas de novo. Antes de você ir embora, olha para o céu, olha para essa lua iluminada e imagina que essa luz pode entrar dentro de você. Como se essa luz pudesse renovar a sua energia, a sua vitalidade, o seu corpo. Da mesma forma que você recebe, projeta também nessa lua tão distante os seus sonhos, os seus desejos profundos, as coisas boas que você quer que aconteçam na sua vida. E da mesma forma que essa lua te ilumina, imagina que ela pode iluminar cada uma das pessoas que você ama, que ela pode iluminar o seu trabalho, as coisas que você tem, que você conquistou, a sua vida como um todo. Encontra a estrada de volta para você mesmo e vai voltando para cá, para onde você está agora, nesse lugar físico. Mentalmente,
nesse caminho de volta, vai repetindo: eu carrego só o que eu dou conta. Eu deixo para trás os pesos desnecessários. A minha vida pode ser mais leve. Eu cuido de mim antes de cuidar dos outros. E quando você chegar aqui, respira bem fundo e solta o ar relaxando. Pode soltar pela boca com uma sensação de alívio. Isso é só uma palhinha do que a gente tem no Ficou desafio. bem leve, hein? Nossa, a mochila tá leve agora. Ficou leve, né, Brunão? Deixou tudo lá? Muito bom, muito bom. Você vê, são coisas muito simples, né? Mas a gente não faz isso no dia a dia. Então a proposta do desafio é essa, é trazer um pouquinho mais de alívio. E aí, o legal é que depois você lembra que você pode esvaziar sua mochila. Que você não precisa dizer sim para todo mundo. Que você pode se priorizar de vez em quando, senão você vai adoecer. Né? Falando desse exercício específico, mas a gente tem vários exercícios e um deles é para ansiedade mesmo. Então, as pessoas têm relatado uma melhora muito grande nessa questão da ansiedade. Então, é bem legal. São 7 dias seguidos. Vai fazendo os exercícios aí no seu tempo. E aí, tem acesso por 1 ano. É muito tempo. Você pode usar quantas vezes você quiser. Muito bom, hein? Sensacional. Sensacional. Sabe qual palavra que eu pensei, Rosa? Vida mais leve. Pô, Ou é muito grande? Gostei. Mochila vazia? Mochila vazia. Mochila vazia, é isso aí. Se você tá aí, tá curtindo essa live maravilhosa aqui, nossa, né? Com a Rosana, certo? Exato. Se você chegou até esse momento glorioso aí, depois dessa técnica e do desafio Acalma a Mente, comenta aqui nos comentários pra gente saber que você chegou. É um bom feedback pra gente. Comenta a mochila vazia, hein? Essa foi a palavra que eu dei, então tô muito feliz. Vai ter uma galera escrevendo aí. Exatamente, muito bom. Eu queria perguntar para você uma coisinha que eu até anotei aqui. Você falou lá no começo da nossa live que é porque eu acredito no que eu acredito, né? Isso me marcou de certa forma. Achei muito interessante, né, Rosa? Interessante mesmo. Né? Porque eu acredito no que eu acredito. Para trazer essa resposta, existe algum mecanismo, algumas etapas que a pessoa pode pensar? Se tivesse alguma maneira de ajudar alguém nesse processo de quebrar as crenças limitantes, né? Que não existem. Que não existem, Por que eu acredito no que eu acredito? Por onde começar, digamos assim? Tá, vamos fazer ao vivo? Vamos? Me diz aí alguma coisa que vocês acreditam. A gente não falou, né, disso, mas muita gente acredita que ganhar dinheiro é difícil. Não, mas eu quero uma coisa que vocês acreditem. O Rosa já vai terceirizando pro outro. Tipo, o meu amigo me falou, né? Meu amigo mandou perguntar. Puta, Emagrecer é difícil. Não, mas isso são coisas mais de... Não se mete, Ricardo. Não, tá beleza. Pode ser. Você acredita nisso? Acredito. Pô, a gente faz dieta e treino e cai sempre. É difícil. Tá. Você já deu a resposta, mas eu vou perguntar. Por que você acredita que é difícil? Por causa dessas coisas. Parece que a gente, quando era mais novo, ficava uns 5 dias sem comer muito, já ficava tranquilo, né? Já perdi uns quilos e tal. Agora tem que fazer mais esforço, parece. Tá. E por que você acredita que agora tem que fazer mais esforço? Então é uma percepção minha, assim, de... Parece que eu me esforço e a balança continua igual. Tá. Mas por que você se esforça? Por quê? Porque eu quero diminuir o número que tá lá aparecendo naquela telinha da balança quando a gente sobe em cima. Por que você quer diminuir o número?
Porque eu quero me sentir melhor comigo mesmo. Sei lá. Por que você quer se sentir melhor? Caramba, tá ficando difícil. É por você ou pelos outros? Não interfere no processo do Desculpa. coleguinha. Pode ser alguma coisa que eu fui condicionado, assim, pela rede social, pela sociedade. Acreditar que se você pesar tanto, você vai ser mais feliz. Por que você acha que você vai ser mais feliz se você pesar o número que você quer? Porque você vai se olhar no espelho e sentir mais orgulho do que você vê do outro lado. Por que você precisa sentir mais orgulho? Por ego, né? Sei lá. Caraca, mano. Muito bom, Rosa. Mas e qual é o problema? Por que o ego? Não sei. E se você soubesse? Talvez eu me libertava disso. Não sei. Por que você acha que você tem que se libertar de alguma coisa? Porque é o peso na mochila. Assim. E por que você está carregando peso na mochila? Não dá pra deixar ele lá no... Porque eu sinto que isso vai me fazer bem no futuro. Véio. E por que você não deixa o peso da mochila? Porque eu sinto que o peso da mochila me ajuda a ter força de vontade. Quanto mais peso eu coloco, mais eu acho que eu vou chegar lá mais longe. Pois é, chegamos numa cicatriz emocional. Você acreditou em algum momento da sua vida, você passou por alguma coisa que disse pra você que quanto mais esforço, quanto mais pesado for o caminho, a trajetória, mais você vai conseguir resultado, mais você vai ser aceito, bem-sucedido. Isso. Que Caraca. animal, hein? Você vê, a minha pergunta foi super ingênua. Eu acho que foi aqui. minha escola que fez isso comigo. Provavelmente. É. Provavelmente. Essa cobrança por notas, por ser bom. Por sentar na primeira cadeira, Sim, né? por A gente fez a agradar. mesma escola. Exatamente. É muito possível que tenha sido na escola. E aí? Só o fato de a gente quebrar tudo isso é capaz de você já perceber uma melhora e você talvez ter mais facilidade ou até mais motivação de mudar seu comportamento, tá? Isso acontece com muita gente. Pode ser que precise ir mais fundo e que precise, de fato, de algum exercício terapêutico para zerar a emoção daquilo ali. Porque pode ter uma cena, uma situação impactante. Algo de muita cobrança que aconteceu ali e que você não vai lembrar conscientemente. Mas a raiz está por ali. Né? E depois que eu for embora, você vai ficar se questionando. Por que eu fico me comparando com as coisas da rede social? Por que eu acho que é tão difícil fazer dieta? Porque você vai ficar se questionando. Esse processo vai limpando muita coisa. Sim. Ele não pode deixar a mala ele pode deixar a mala pesada, mas não tão pesada quanto era, né? Então ele pode continuar com esse foco, essa vontade de querer emagrecer e se olhar melhor no espelho e tal, mas não com tanto peso, com tanta ânsia, de uma maneira mais leve, né? Que seria o ideal. Mas sim. por enquanto, ele precisa da mochila pesada. Que ainda tem alguém que ele precisa agradar. Esse alguém não precisa necessariamente ser alguém que convive com ele hoje. Pode ser uma professora lá do passado, pode ser alguém que ficou marcado na história dele. E aí a gente vive repetindo esses padrões. Porque aquela carga emocional tá lá. E se eu souber quem é essa pessoa, o que eu faço? Aí você pode conseguir se livrar disso aí. Aí depois eu te ensino, quando a gente parar a gravação, eu te ensino um exercício pra você destretar isso aí sozinho. Combinado. A galera vai ter que entrar no Bia Leader pra aprender. Isso aí, coloca na tela, Brunão. Não, muito bom. Sensacional, muito hein? bom, Aula, hein, hein? Rosa? Você mandou bem aí na dinâmica, hein? Eu fui... Sempre ele. Eu fui tentando tirar as respostas, sabe, automáticas e tentar
sei lá, é legal. falar qualquer coisa que vem na cabeça. Isso, esse é o processo. Muito bom, Muito bom. hein? Parabéns, hein, Rosana? Mais uma vez no Linha aqui, né? Vamos ter que chamar outra vez, né, Rosa? Tem muito assunto que a gente não abordou ainda, né? Muito E tem bom. cada vez mais, né? Cada vez vai abrindo novas caixinhas, né? Sim, sim. E para quem chegou até aqui, não esquece de dar o like, né? Se inscrever no canal, que é importante para espalhar a mensagem aqui da Rosana para um monte de gente. Se a live fez algum resultado positivo na sua vida, manda lá no grupo da família, dos amigos, das amigas, que vai fazer bem para elas também. Mas é bom mandar pros inimigos também, né? Porque Também. inimigo bem tratado não enche o saco, né? Exatamente. A gente sempre fala assim, né? Se de alguma forma impactou você de uma maneira positiva, imagina que legal se você pudesse também presentear outra pessoa com esse conteúdo maravilhoso. E então a gente deixa o pedido aí para vocês, né? E também inscreverem, se você chegou até aqui, né? A palavra que eu criei essa semana normalmente é o Maurício. Rosa é a mochila vazia, exatamente. Para quem ficou aqui até agora sabe do que eu estou falando. Comenta aí, mochila vazia, vida mais leve, coisas do tipo, tá bom? Inscrevam-se no canal e acompanhem também a Rosana, aqui vai estar na descrição todas as formas de vocês acessarem o conteúdo dela, de vocês virarem Bia Líder, né? Se juntarem a essa comunidade maravilhosa no Brasil afora, né? Que já está aí até... Tem gente que já está, como eu falei, até 2028, 2029 inscrita, né? Realmente a galera gosta. Então, né, Rosa? E, Rosana, se você puder deixar uma última mensagem para a galera que está aí no seu coração, o que você falaria para eles? Vem pro Bia Líder. Mas do coração mesmo, a gente precisa entender que a vida é muito mais do que só sobreviver. A gente até brincou, né, que muita gente que está aqui, o pessoal que está aqui já entendeu isso, mas infelizmente as pessoas ainda vivem muito pela vida dos outros, ainda se preocupam demais com os outros, só que enquanto você não cuidar de você, você não vai estar bem para cuidar dos outros. E se você gosta de cuidar dos outros, está tudo certo, desde que você se coloque em primeiro lugar para que você possa fazer esse trabalho ainda melhor. Porque o dia que você não estiver aqui, os outros vão se virar sem você. Então não esquece da pessoa mais importante da sua vida. Que é você mesmo. Exatamente, muito bom. Boa. E voltem aqui todas as semanas com novas ferramentas de autoconhecimento no Lean Podcast. Life is Now, a vida é agora. Deixa o seu tchauzinho aqui para a câmera, Rosana. Tchau, galera. Valeu. Tchau, Até semana galera. que vem. Valeu. Valeu.